Graças a Deus pela vida, pela salvação, pelo batismo com o Espírito Santo e pela esperança de morar na eternidade com Cristo. E eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal, convide e fale para outros a respeito deste canal de pregação. A palavra que eu tenho para ler hoje encontra-se em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Fala a respeito de um homem extraordinário. Então vamos ler. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar, que até os ventos e o mar lhe obedece? E eu quero repetir essa palavra. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Meus irmãos, nós temos uma palavra de poder, um milagre poderoso. Esses homens eram galileus que estavam com Jesus. Eram pescadores do mar da Galileia. Eles estavam acostumados com os ventos. Nos diz os comentaristas que era, vou dizer assim, normal, mas acontecia. De repente, o mar da Galileia está calmo e soprava ventos fortes. E Pedro, João, Tiago, André, que eram pescadores, eles já estavam acostumados com aquele vento. Mas agora surgiu um vento um pouco diferente. Jesus entrava no barco, meus irmãos. Que coisa gloriosa quando Jesus está no nosso barco. E ele, como homem, devia estar cansado. E ele pegou, foi dormir, dormiu. E eles foram para o outro lado, que era lá para o lado de Gadara. Mas no meio do caminho surge agora, no meio da jornada, um vento muito forte, meus irmãos. Os discípulos se assustaram. Eles estavam acostumados com vento. Pergunte para o pescador se ele já não está acostumado com vento. Mas quando vê um vento que nós chamamos ciclone, aí agora o negócio muda, porque vira tudo. E o vento poderia ser um ciclone, uma coisa tremenda. Diz a palavra que o barco, as ondas estavam cobrindo o barco. Eles ficaram com medo, não tinha mais jeito. E aí se lembraram que Jesus estava no barco. Eles acordaram. E Jesus se levanta e dá uma repreensão para ele. Olha, homem de pequena fé, eu não estou no barco. Se eu estou no barco, o barco não pode afundar. Entendam isto. Eu estou no barco. Eu estou no barco. E ele agora se levantou, estava dormindo, acordaram. E ele fez uma coisa. Repreendeu os ventos e o mar. E seguisse uma grande bonança. E os discípulos ficaram assustados. Eles chamaram Jesus, que estava necessitando, mas não esperavam uma coisa dessa. Diz a palavra que Jesus repreendeu os ventos. E o mar seguiu-se uma grande bonança. Meus irmãos, Jesus, ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre o ciclone. Repreendeu o vento. O que é que estava provocando aquelas ondas? Era o vento. Ele mandou o vento calar, parar, deixa de agitar. E acabou. E aí houve bonança, acabou-se.
E os discípulos ficaram assustados e fizeram a pergunta: que homem é este, meus irmãos? Que homem é este? Você se entregou para este homem. Este homem é o Senhor Jesus Cristo. Eu me entreguei para ele. É o homem da surpresa, dos milagres, do poder. Ele estava dormindo, mas estava no barco. Meu irmão, Jesus está no teu barco. Jesus está no meu barco. Quantas vezes vem tempestade na nossa vida, tempestade espiritual, e nós esquecemos que o Senhor, que tem poder sobre o vento, sobre o mar, está conosco. Às vezes não queremos acordar, chamá-lo. Porque muitas vezes nós podíamos resolver, dá a entender que eles podiam resolver, eles podiam clamar. Homens de pequena fé, por que temeis? Eu não estou aqui? Clame! Clama no meu nome. Mas despertou, ele levantou-se. Coisa gloriosa. Vamos olhar agora num sentido. O navio, o barco cheio d'água, as ondas batendo, e ele levantou-se no meio agora. E como quem diz, o vento, acabou tudo agora. Ele repreendeu: olha, eu estou de pé. Eu estou aqui para te repreender, vento. Mar, tu vai sossegar, porque desde o momento que eu estou repreendendo o vento, o mar se acaba. A tempestade foi gloriosa, né? Meus irmãos, o que os discípulos não sabiam, que no outro lado, na cidade para onde eles iam, Jesus tinha que fazer uma coisa gloriosa. Tinha um endemoniado. E tem versões que dizem que são 12 endemoniados, de repente, do Evangelho. E ele tinha que libertar. Ele estava de libertação. E Satanás se levantou. Ele está dormindo, vamos mudar o rumo do barco. Quando ele chegar, nós vamos dizer que não deu jeito por causa do vento, ele vai entender. Mas não. Eles acordaram Jesus, fizeram o melhor. Jesus repreendeu. E diz a palavra que eles chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós estamos para fazer uma jornada de fé, uma obra de Deus. E o inimigo se levanta trazendo as forças as mais diversas. Ele levantou com as forças da natureza para impedir. Mas os discípulos permaneceram. Jesus está no barco, ele tem poder. Só que quando viram um milagre, eles se assustaram. Que homem é este? Que homem é este na tua vida, meu irmão, minha irmã? Que homem é este, obreiro? O Senhor dos céus e da terra, que tem todo o poder. O barco aportou lá em Gadara. E os milagres foram feitos. O poder. Porque os discípulos não deram meia volta. Chamaram Jesus. Acordaram Jesus. Ele estava no barco. Meu irmão, minha irmã, obreiro, às vezes nós temos uma obra para fazer de Deus. E o adversário se levantou de uma maneira terrível. Mas vão despertar este homem. Que esse homem chama-se Jesus. Que os discípulos, que homem é este? Que os ventos e o mar lhe obedecem. Ele não mudou, ele é o mesmo. Mas os discípulos agora com o mar calmo. Eles chegaram com o barco e abicaram lá na praia. E Jesus libertou o endemoniado. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Não vamos deixar que determinados impedimentos venham nos impedir de fazer a obra de Deus. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, muitas vezes vem tribulações, vem tempestade na nossa vida, que o nosso barquinho parece que não vai dar conta. Mas sempre tem nos ajudado e continua nos ajudando, nos dando firmeza, ânimo para fazer a tua obra, para marchar para o local que tem determinado, para o rumo que tens mandado.
Pai eterno, abençoa todo o teu servo. Eu peço pelo teu servo pastor, e da tua graça, ânimo e entusiasmo. Isso eu peço, Pai eterno, no nome santo de Jesus. Amém.